Você está parado na entrada de um túnel que passa por baixo de uma fazenda Amish, no condado de Holmes, Ohio. Não há fios, compressores ou termostatos, mas o ar que emerge dele está a constantes 12,7 graus Celsius em pleno agosto. Este sistema de $300 resfria qualquer casa a 12,7 graus Celsius, usando nada além da terra sob seus pés e um ventilador que consome menos energia do que uma lâmpada padrão. Os Amish vêm construindo isso há 200 anos. A indústria de refrigeração está ciente dessa tecnologia desde 1930 e, em 1930, eles se certificaram de que você nunca descobriria sobre isso. Depois do último vídeo, muitos de vocês fizeram a mesma pergunta. E o verão? E como manter uma casa fresca? Então, voltei ao condado de Holmes, e o que descobri sobre aquelas fazendas é exatamente a mesma física que os persas utilizavam para armazenar gelo durante verões desérticos de 48,9 graus Celsius há 2.400 anos. E sim, isso funciona mesmo que sua casa tenha sido construída há 50 anos. Aqui está o número que muda tudo. A 1,8 metros abaixo da superfície, a temperatura do solo se estabiliza e permanece constante durante todo o ano. Verão ou inverno, não importa o que esteja acontecendo acima. O Laboratório Nacional de Oak Ridge, que é a própria instalação de pesquisa do Departamento de Energia, mediu isso cidade por cidade. Em Chicago, o solo permanece a 12,7 graus Celsius durante todo o ano. Em Atlanta são 16,7 graus Celsius. Em Denver, 14,4 graus Celsius. Em Phoenix, 19,4 graus Celsius. Em Minneapolis, 11,1 graus Celsius. E no condado de Holmes, Ohio, bem onde estão aquelas fazendas Amish, a temperatura do solo permanece a 12,2 graus Celsius todos os dias de todos os anos. Nunca muda. Agora, pense nisso por um segundo. Seu ar-condicionado funciona comprimindo um refrigerante químico, forçando-o através de serpentinas, soprando ar através dessas serpentinas e despejando o calor para fora. Ele retira, talvez, 3,5 unidades de resfriamento para cada unidade de eletricidade que consome. Os engenheiros chamam isso de um coeficiente de desempenho de cerca de 3,5. Um tubo de terra, que é um simples tubo enterrado que permite que o ar viaje através do solo frio, foi medido em 47 instalações em todo o mundo com um coeficiente de desempenho de 28,7. 28 versus 3. Essa lacuna representa bilhões de dólares em equipamentos, refrigerante, eletricidade e contratos de serviço todos os anos. E é por isso que você nunca ouviu falar disso. A física por trás disso é tão simples que quase parece bom demais para ser verdade. O solo é pesado, pesando entre 45 e 57 quilos por metro cúbico. Mover essa massa, mesmo 1 grau, requer uma energia enorme, de 20 a 30 BTUs por metro cúbico. Quando o calor do verão assa a superfície, ele começa a afundar na terra, mas se move lentamente. Leva de 6 a 8 semanas para penetrar apenas 1,8 metros. Quando chega, a estação já mudou. A Terra não consegue absorver o calor rápido o suficiente para aquecer. Ela permanece fria. É a maior bateria térmica do planeta e está sob todas as casas na América agora mesmo, não fazendo absolutamente nada porque ninguém lhe disse que estava lá. Os Amish não leram sobre isso em um livro didático. Eles descobriram da maneira como descobrem tudo, prestando atenção ao que a Terra já estava fazendo e, em seguida, construindo ao redor dela. Todas as fazendas no condado de Holmes têm uma adega escavada a 3 metros de profundidade, sem isolamento, sem refrigeração mecânica. O solo a mantém a 0 graus Celsius durante todo o ano. Isso não é tradição. É física aplicada, refinada ao longo de 2 séculos. Depois, há as casas de nascente. Estes são pequenos edifícios, construídos diretamente sobre nascentes naturais, onde a água subterrânea flui a constantes 12,2 graus Celsius. A água se move sob o chão e o edifício permanece a 10 graus Celsius durante todo o verão. Os Amish, nos condados de Lancaster e Holmes,
Os usam para manter laticínios e produtos frescos sem um único watt de eletricidade. Fiquei dentro de uma em um dia em que estava 32,8 graus Celsius lá fora. Dentro daquela casa de nascente, eu podia ver minha respiração. Mas o sistema que mais importa para este vídeo é o que os Amish chamam de respiração do chão. São tubos de barro enterrados sob as fundações de suas fazendas. O ar entra do lado de fora, viaja subterraneamente através desses tubos e sobe através das tábuas do assoalho, resfriado pela terra. O USDA documentou este sistema em um manual publicado em 1903, observando especificamente as instalações de tubos de barro no condado de Holmes, Ohio. Esse documento tem mais de 120 anos. O sistema que ele descreve ainda está funcionando sob as casas Amish hoje. E é aqui que fica interessante. Os Amish que se estabeleceram em Ohio e na Pensilvânia vieram da Alemanha e da Suíça. Esses mesmos dois países agora lideram o mundo na moderna engenharia de tubos de terra. A Alemanha tem 847 instalações residenciais de tubos de terra monitoradas rastreadas pelo Passive House Institute em Darmstadt desde 2005. A Áustria exige análise de labirinto térmico para qualquer edifício com mais de 1.000 metros quadrados. A Suíça tem um estudo longitudinal de 15 anos da ETH Zurich, uma das escolas de engenharia mais respeitadas do planeta, mostrando zero degradação no desempenho do sistema durante todo o período de monitoramento. Zero. O conhecimento que os Amish trouxeram da Europa há 200 anos é o mesmo conhecimento que a Europa redescobriu com a engenharia moderna. O círculo se fechou, mas a América nunca recebeu o memorando porque alguém se certificou de que não o receberia. Em 1902, um homem chamado Willis Carrier inventou o ar-condicionado mecânico em uma gráfica no Brooklyn. O problema dele não era o calor, era a umidade arruinando o papel. A máquina nunca foi projetada para o conforto humano, mas, na década de 1920, a Carrier Corporation lançou uma campanha chamada Weather Maker, que reposicionou o ar-condicionado como o símbolo do progresso americano. Seus materiais de marketing, que eu li, rotularam explicitamente as técnicas de resfriamento passivo como primitivas e insalubres. Então, em 1930, o manual da Carrier Engineering Corporation incluiu uma frase que enterrou 5.000 anos de engenharia comprovada. Dizia: o resfriamento por contato com a terra é adequado apenas para adegas e armazenamento de alimentos. Uma linha, um manual corporativo e um campo inteiro de conhecimento desapareceram da construção americana. Não foi um acidente. Em 1927, os primeiros modelos de códigos mecânicos foram elaborados com forte participação de representantes da indústria de HVAC. As alternativas passivas não foram proibidas. Elas simplesmente não existiam no documento. As pessoas que escreviam as regras eram as mesmas que vendiam compressores. Após a Segunda Guerra Mundial, o boom da construção padronizou o resfriamento mecânico como a única abordagem aceitável. O resfriamento passivo desapareceu das escolas de arquitetura. Em 1980, menos de 3% dos programas de arquitetura americanos ensinavam alguma estratégia de resfriamento passivo. Uma geração inteira de arquitetos, engenheiros, empreiteiros e inspetores de construção foi treinada em um mundo onde os tubos de terra não existiam. Não porque falharam, mas porque não eram lucrativos. Os números tornam o motivo óbvio. O Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute gastou os 47,3 milhões em atividades políticas apenas em 2022. O mercado de resfriamento residencial na América vale os 29 bilhões por ano. O valor médio vitalício de um único cliente residencial de HVAC é superior aos 15 mil reais. Cada tubo de terra instalado é um ar-condicionado que nunca é vendido, um compressor que nunca é substituído, uma carga de refrigerante que nunca é recarregada e um contrato de serviço que nunca é assinado.
Em 2019, o Comitê Técnico 6.8 da ASHRAE, o comitê responsável por avaliar exatamente esses tipos de sistemas, rejeitou uma proposta para criar um caminho de desempenho para tubos de terra. A razão declarada foi a insuficiência de dados de desempenho doméstico. Eles disseram isso enquanto estavam sentados sobre 3 décadas de documentação europeia, cobrindo 847 instalações monitoradas. Quando os pesquisadores analisaram quem estava sentado naquele comitê, 67% eram representantes de fabricantes de HVAC. As raposas escreveram as regras para o galinheiro, e as galinhas nunca souberam. 2 anos depois, em 2021, a Building Officials Association of Florida se opôs formalmente a uma emenda que teria reconhecido o resfriamento passivo no Código de Construção do Estado. Sua preocupação pública era a complexidade da inspeção. Mas, cada tubo de terra que é aprovado na Flórida é uma unidade de ar central, que nunca é instalada em um estado onde as contas de resfriamento custam o $400 por mês, durante 6 meses do ano. Faça essa conta. A seção MT-101 do Código Residencial Internacional exige que todos os sistemas de dutos sejam construídos com materiais com um índice máximo de propagação de chama de 200. Não há provisão para manuseio de ar em contato com a terra. O código assume que os dutos existem dentro dos edifícios. Um sistema que enterra tubos no chão não se encaixa no modelo. Portanto, não pode ser aprovado. Não porque falha, mas porque o formulário não tem uma caixa para ele. Enquanto isso, a Biblioteca Pública de Cambridge, em Massachusetts, tem 42 tubos de terra enterrados sob ela. O resultado é uma redução de 51% a 56% no uso total de energia em comparação com um edifício padrão. O Earth Rangers Center, em Toronto, opera 9 tubos de concreto, cada um com cerca de 20 metros de comprimento, enterrados a 3 metros de profundidade. No inverno, ele aquece o ar que entra em 36 graus. No verão, ele o resfria em 18. Ele obteve a certificação LEED Platinum. O Hospital Allgemeine Krankenhaus em Viena tem resfriado unidades de terapia intensiva com tubos de terra desde 1994. São 30 anos de operação contínua. A manutenção é necessária apenas a cada 5 a 7 anos. Os custos operacionais são uma fração do resfriamento convencional. Estes não são experimentos, eles são infraestrutura comprovada. Mas o seu inspetor de construção nunca ouviu falar deles porque o exame de licenciamento dele nunca os mencionou. Agora, se você já possui uma casa e está pensando que isso se aplica apenas a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa demolir sua fundação. Você não precisa arrancar seu sistema existente. Você precisa de um quintal, mesmo um quintal lateral, mesmo uma faixa de terra da largura de um carro ao longo de uma cerca. Veja como é o sistema para uma casa existente. Você cava uma vala de 2 metros de profundidade ao longo de qualquer trecho de terra que você tenha. Poderia ser seu quintal ou ao longo da linha de propriedade. Você coloca tubos de HDPE ou PVC de parede lisa, de 15 a 20 centímetros de diâmetro, em um trecho de 30 a 60 metros. A parede lisa não é opcional. Tubos corrugados prendem a condensação e proliferam mofo. Você coloca o tubo em uma camada de areia para máximo contato térmico. Você o inclina em uma inclinação de 2% em direção a um ponto de drenagem para que qualquer umidade que se condense dentro flua para fora e nunca se acumule. Uma extremidade se conecta a uma entrada acima do solo com uma tela. A outra extremidade se conecta à sua casa através de uma parede do porão, ou espaço rastejante com um filtro MERV-13 e um ventilador em linha consumindo de 50 a 80 watts. O que sai da outra extremidade é ar que viajou de 30 a 60 metros através da terra travada a 13 graus Celsius. Em um dia de 35 graus Celsius, esse ar sai entre 18 e 24 graus Celsius. Sem compressor, sem refrigerante, sem processo químico,
apenas física. E esse ar não é apenas mais frio, ele é mais seco. A condensação nas paredes do tubo captura umidade e partículas suspensas no ar. A umidade cai de 80% para menos de 50%. Os materiais custam aproximadamente R$ 300. O ventilador funciona com o que uma única lâmpada usa, e o tubo dura de 50 a 100 anos. Sua unidade de ar central dura de 15 a 25 antes de acabar em um aterro sanitário. Antes de mostrar o sistema do Tennessee, aquele que não custa nada para funcionar e não exige nenhuma permissão, tudo o que eu cobri neste canal agora está em um só lugar. O fogão, a parede, a água, isto. Chama-se Sistema Doméstico Amish. Link na descrição, mas fique aqui, porque o que este homem construiu em seu quintal por $400 é a parte que ninguém está falando. Agora, aqui está a honestidade que você não ouvirá de ninguém vendendo algo para você. Em climas secos e continentais, Ohio, Pensilvânia, Indiana, Wisconsin, Colorado, Texas, Hill Country, Kansas, este sistema funciona lindamente com o mínimo de barulho. Isso cobre a maior parte de onde este público vive. Em climas do sul com alta umidade, como a Flórida costeira, a condensação dentro do tubo se torna um verdadeiro desafio. O sistema ainda resfria o ar, mas gerenciar essa umidade exige mais atenção. Para essas áreas, existe uma variante mais inteligente. Em vez de passar ar pelo tubo enterrado, você passa um circuito fechado de água misturada com glicol, o mesmo anticongelante do radiador do seu carro. O líquido circula pelo circuito enterrado, absorve a temperatura constante da terra e, em seguida, passa por um trocador de calor dentro de sua casa. Ar frio sai. Nenhum ar jamais toca o tubo enterrado. Sem condensação, sem risco de mofo, sem preocupação com radônio. E aqui está o que torna esta versão à prova de balas do ponto de vista do código. Ela usa conexões de encanamento padrão. Ela se qualifica sob as disposições de encanamento existentes em todos os estados, sem permissão especial, sem inspetor confuso, sem código HVAC que não tenha uma caixa para ele. Mas a técnica que eu prometi a você, aquela que eu descobri que ninguém está falando, veio de um homem na zona rural do Tennessee. Esta é a parte que me fez dirigir 4 horas para ver por mim mesmo. Este homem mora em uma casa de 140 metros quadrados, construída na década de 1970. Construção padrão, nada de especial. Sua conta de aquecimento e resfriamento costumava ser de cerca de $240 por mês no verão e quase o mesmo no inverno. 3 anos atrás, ele construiu um sistema de glicol de circuito fechado, mas não o colocou embaixo de sua casa. Ele o colocou embaixo de sua oficina. Sua oficina fica a 4 metros de sua porta dos fundos. Ele cavou um circuito de 2 metros de profundidade sob o piso da oficina, passou as linhas de glicol pela parede de sua casa e as conectou a uma unidade de ventoinha simples que ele comprou online por $80. No verão, o sistema retira o calor de sua casa e o joga na terra a 55 graus. No inverno, ele retira o calor de 55 graus da terra e o empurra para dentro. Um sistema, 2 funções, 12 meses de conforto. Sua conta de aquecimento e resfriamento desde a instalação é 0. Ele chamou de 2 pelo preço de 1. O sistema custou a ele menos de $400 em materiais. Ele cavou a vala sozinho em 2 fins de semana. O circuito de glicol usa uma pequena bomba de circulação consumindo 40 watts. A unidade fan coil fica em um armário. Nenhuma modificação na tubulação. Nenhuma permissão necessária porque é um circuito de encanamento, não um sistema HVAC. E aqui está o detalhe que importa. Ele não tocou em sua fornalha ou ar-condicionado existentes. Eles ainda estão lá, ainda conectados. Ele simplesmente nunca os liga. Se seu circuito de terra precisasse de manutenção, ele poderia voltar em 5 minutos. Não há risco. Não há compromisso. Há apenas um homem que parou de pagar $240 por mês
porque entendeu o que a terra, sob sua oficina, já estava fazendo de graça. Esse é o conhecimento que existiu por 5.000 anos. Os persas construíram casas de gelo no deserto. Os romanos projetaram canais de resfriamento sob suas vilas. Os coreanos construíram passagens de ar sob os pisos por 3.000 anos. Os nativos americanos no sudoeste construíram casas semi-subterrâneas por 8 milênios. Cada civilização que dominou o clima extremo chegou à mesma resposta de forma independente. A Terra armazena temperatura. O cano é apenas o caminho. Os Amish nunca se esqueceram. Eles o trouxeram da Suíça e da Alemanha para a Pensilvânia e Ohio há 200 anos e continuaram a construí-lo porque funcionava e porque nunca precisaram da permissão de ninguém para fazer o que fazia sentido. Em 1930, uma frase em um manual corporativo decidiu que você nunca aprenderia isso. Em 2019, um comitê com 67% de representação da indústria garantiu que permanecesse enterrado. Em 2021, as autoridades da Flórida o impediram de entrar no Código de Construção para proteger uma indústria que vale 29 bilhões de reais por ano. Mas o solo sob sua casa não se importa com comitês, códigos ou lucros trimestrais. Ele fica a 55 graus. Sempre ficou a 55 graus. E ficará a 55 graus muito depois que cada ar-condicionado já construído enferrujar e virar nada. Os Amish não perderam esse conhecimento. Você simplesmente nunca o recebeu. Agora você o tem. Deixe seu estado nos comentários e me diga o quanto você paga para se refrescar no verão. E me diga se você tem algum terreno ao redor de sua casa, mesmo um quintal, mesmo uma linha de cerca, porque este sistema cabe em uma faixa da largura de um carro. Se seu avô já teve uma casa de nascente ou uma adega que mantinha os alimentos frios sem eletricidade, quero saber sobre isso porque esse conhecimento e este sistema são a mesma física. Eles apenas deram um nome diferente para que você pensasse que era complicado. Não é complicado. A Terra tem feito isso por 2.400 anos sem uma única peça móvel. Se esta história mudou a maneira como você olha para o chão sob seus pés, inscreva-se e curta o canal. Dedicamo-nos a descobrir a história e a tecnologia que eles tanto se esforçaram para enterrar. É hora de começar a plantar as sementes para um futuro mais sustentável. Nossa próxima investigação sobre esses tesouros escondidos será inaugurada em breve.